Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma nova série de pregações. O título dela esqueci o título dela. Começando do zero, aprendendo com Noé. Começando do zero, aprendendo com Noé. O título de hoje é Quando nós precisamos começar do zero. Pensando justamente nessa ideia de que quando se inicia um ano, a gente renova algumas promessas que a gente fez, do tipo emagrecer, do tipo ir ler o livro que eu queria ler, do tipo, sei lá. A gente vai começar a pensar sobre isso a partir da exposição de Noé. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Está aí projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néflins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor com temor e com tremor, ó Pai. E queremos pedir a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia nesse momento. Que o Senhor fale conosco através da exposição da Tua palavra, ó Deus. Que todas as verdades contidas nesse texto, ó Pai, sejam aplicadas aos nossos corações pela misericórdia do Senhor e pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor me use, ó Pai, com poder e graça, também pela Tua misericórdia, apesar de mim, ó Deus. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, expor esse texto hoje é um grande desafio. O texto de Gênesis capítulo 6, principalmente do verso 1 até o verso 8, talvez seja o texto mais difícil de interpretar em toda a Bíblia. É por isso que alguns pregadores preferem pular ele, porque ele tem algumas dificuldades. Mas nós nos propusemos a fazer uma pregação expositiva sequenciada a partir da história de Noé, porque queremos aprender lições preciosas que certamente aqui tem. Então o que nós vamos fazer é começar a partir do capítulo 6 e vamos seguir até o capítulo 10, verso a verso, sequencialmente, etc, etc, etc. Mas para a gente começar bem, a gente precisa entender o contexto desse texto. Alguns meses atrás, nós chegamos a estar aqui expondo o texto de Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5 e capítulo 11, que está justamente anterior e posterior ao que nós vamos começar a expor a partir de hoje. E a gente precisa ter em mente o seguinte: Gênesis começa a partir do verso 1 até o verso 3, mostrando o Deus Criador, apresentando o Deus Criador. Lembre-se que o destinatário dessa carta, ou melhor, o destinatário desses escritos aqui, é o povo que tinha saído do Egito depois de 400 anos de escravidão, estava indo em direção à terra prometida e peregrinando pelo deserto. Por causa dos 400 anos de escravidão no Egito, certamente eles foram influenciados pela cultura egípcia. Então o que Moisés faz é registrar aquilo que já era do conhecimento do povo em palavras, em escrita. E é isso que ele faz então, registrando todo o Pentateuco, registrando o livro de Gênesis, Deuteronômio, Levítico e por aí vai. Então o que acontece? Há uma tentativa, ou melhor, há uma clara vontade de que o povo relembre quem é o seu Deus.
E a primeira coisa que o texto faz é apresentar Deus então como o Criador, aquele que criou todas as coisas a partir do nada. E criou o homem e a mulher a partir do nada, certo? A partir disso então, em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 3 ainda, relata a queda do homem. O homem resolve desobedecer a Deus e caminhar pelas suas próprias pernas. E assim no capítulo 4 a gente já vê a consequência disso, é nos contada a história de Caim e Abel. Caim, o primogênito, talvez aquele que Eva imaginasse que fosse o grande salvador, já que Deus tinha dito que o salvador viria da semente da mulher, mas o que nós vimos é que Caim não foi da semente da mulher, na verdade, ele fazia parte de uma outra linhagem, que Deus também deixou em Gênesis capítulo 3, que era a semente da serpente. Caim mata Abel, o bom filho. E a partir de Gênesis capítulo 4 a gente vê as consequências disso. Caim era mau, a sua descendência era pior ainda, entre eles tem Lameque, é onde começa a poligamia, é onde começa as cidades, é onde começa a bagunça. Mas em Gênesis capítulo 5, conta-se a história de Sete, um outro filho de Adão e Eva, e essa descendência então, agora era uma descendência boa. Há um contraste, por exemplo, em Enoque, o cara que foi trasladado por Deus, ou levado por Deus, ele não conheceu a morte porque ele andou com Deus. Então há um claro paralelo ali entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não tiver isso em mente, nós não vamos conseguir entender o que vem a partir de Gênesis capítulo 6. Tendo isso em mente, eu quero ler com vocês Gênesis 5, 24 a 32. Olha só o que diz. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho, do nosso sofrimento das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Grave bem, por que essa informação está aqui? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar a partir de Gênesis capítulo 6. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Encerrou. A partir de agora a gente vai para Gênesis capítulo 6. Então, a história é a seguinte: Deus criou tudo, Deus criou Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, por causa disso a maldição do pecado veio sobre a terra. A maldição do pecado veio sobre a terra e logo nos primeiros filhos de Adão e Eva a consequência já está ali, um irmão mata o outro. O irmão assassino constrói uma sociedade com base no pecado e nos desejos do coração. O que a gente vê? Caos, desgraça, poligamia, cidade bagunçada, roubo, mentira, tentar usurpar o que é do outro e por aí vai. Mas aí em Gênesis capítulo 5 narra uma descendência que não é tão má assim. Existe até um relato de Enoque, um cara que andou com Deus e foi arrebatado. A esperança parece. O que o texto está querendo mostrar para nós é que tem dois tipos de linhagem. O que Deus já tinha dito em Gênesis capítulo 3. A semente da mulher e a semente da serpente. O povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Desde o início é assim. Mas aí tem um probleminha. Aqueles que aparentemente eram da descendência da mulher, também enfiam o pé na jaca. E é aí que o bicho pega, é aqui que a coisa começa a complicar. Vamos lá para o nosso texto então. Lembrando que o nosso tema é quando que nós precisamos começar do zero. A primeira resposta que eu queria dar para essa pergunta é o seguinte: quando perdemos o nosso propósito. Quando não vivemos para aquilo que fomos chamados a viver. Então olha só o que diz o verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, então o pessoal começou a nascer muita gente, lembrando que o pessoal vivia 800 anos, 700 anos, 900 anos, então é muito filho e muita filha, põe filho e filha nesse negócio aí. Pessoal com 100 anos, tem gente que teve 12, 14, 20, então imagina 900. Os filhos de Deus, aqui o bicho começa a pegar, viram que as filhas dos homens eram bonitas,
as escolheram para si aqueles que lhe agradavam. Vamos começar no primeiro probleminha desse texto. Quem são os tal dos filhos de Deus? Esse é o primeiro problema. Aqui existem várias teses legais, bacanas, que dariam filmes fantásticos. Mas como quase toda a Bíblia, normalmente o mais óbvio é o que é de fato. Eu vou trazer pelo menos duas teorias, uma eu preciso trazer porque é conhecida. Quem viu aquele filme Noé, lembra que tinha uns gigantes naquele filme, não lembra? Tinha uns gigantão lá, parecia umas aves, eram uns trem esquisitos. Em tese, aqueles ali, eles chamavam, eram os Néfilis, que nós vamos ver lá mais para frente. Mas os filhos de Deus aqui, alguns vão dizer que são anjos. E que anjos, então, teriam vindo, olhado as mulheres, como eram belas, e tomaram para si aquelas mulheres e tiveram filhos com elas. As pessoas que usam esse argumento, usam por causa do livro de Jó, porque lá em Jó, quando vai se fazer uma referência aos anjos que se encontram com Deus, eles são chamados de filhos de Deus, por causa disso. O problema é que no Novo Testamento Jesus diz que os anjos não podem se casar, não podem ter mulheres e não podem procriar. Então a gente fica com um negócio meio complicado aqui. Qual é a maneira mais segura de interpretar esse texto? É vir na sequência em que o texto mesmo está se apresentando. Ele se apresentou o Deus Criador, apresentou a queda do homem, apresentou a consequência da queda e apresentou uma descendência de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui? São os da descendência de Sete. Simples assim. Quem são os filhos, as filhas das mulheres, as filhas dos homens? São todas as mulheres. Lembra? Tiveram muitos filhos e filhas. São todas as mulheres. Qual era o problema? O que estava acontecendo então aqui? Aquela descendência que era para ser a boa descendência, que era para ser o povo legal, o povo que serve a Deus, o povo que adora a Deus, o povo que dá sequência em louvor e adoração ao Senhor, estava se pervertendo. E aqui existe até uma sequência interessante, que é a mesma sequência de Eva quando é tentada pela serpente. Eva olhou, achou bonito e tomou para si. O que esses homens fizeram? Olhou, achou bonito e tomou para si. Por isso que eles fizeram. Então, os da descendência de Sete olharam as mulheres, desejaram essas mulheres, acharam essas mulheres bonitas e tomaram para si. E é interessante que o tomar para si aqui tem a ver com tomar para si em casamento. Em casamento. Mas está no plural. Então, o que eles estão fazendo aqui? Exatamente o que a descendência de Caim fez em Gênesis capítulo 4. Lameque começou a poligamia. Lameque da descendência de Caim, porque tem Lameque da descendência de Sete também. E agora, a boa descendência está tendo as mesmas práticas da má descendência. Está muito difícil, gente. O texto é difícil, eu prometo tentar ir da maneira mais clara possível. Mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de fugir, porque depois você vai ver alguém pregando sobre isso na internet e vai falar, era o capeta. Então eu preciso deixar claro para você que não era capeta, não era anjo, não era nada disso, eram seres humanos, tá bom? Então os filhos de Deus, da descendência boa, começaram a ter práticas ruins, daqueles que eram da descendência ruim. A prática foi, olha só, como é que a sociedade começou a degringolar? Quando a família perdeu o seu caráter, o seu propósito inicial. Já não era mais só uma esposa, eram várias. Ao longo de tantos anos. A coisa começou a ir por água abaixo, justamente ali. Os homens percebem o seguinte, olha que coisa interessante. Eles não eram motivados mais pelo temor de Deus, mas pelo desejo do coração. O que diz o texto? Eles viram, acharam bonito e tomaram para si. É a velha e boa filosofia, faça o que você quer. Tem gente ensinando isso para os filhos. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não pode fazer alguma coisa. Uai, como assim? Se o policial falar que não pode matar, quer dizer que ele não pode deixar o policial falar isso para ele?
Não, pastor, mas não é assim. Você fala isso para o seu filho com 4, 5, 6, 7, 8 anos, com 15, 16, 17, 18 anos, ele aprendeu que pode fazer o que ele quiser. Porque ele foi ensinado que ele tem que agir segundo o desejo do coração dele. E esse era o problema. Aqui era o problema. A galera que era para ser a galera do bem, agora também está andando com a galera do mal. Não dava mais para como distinguir. Então disse o Senhor, olha só, verso 3. Por causa da perversidade do homem, esse texto também pode ser traduzido o seguinte: por causa da atitude carnal do homem, porque o homem só age, só pensa conforme a sua carne, conforme o desejo do seu coração, meu espírito não contenderá com ele para sempre. O contenderá aqui, a tradução da NVI não ficou legal, porque tem a ver com não vai agir no meio deles, não vai estar com eles, não vai ser bom para com eles, não terá presença para com eles. Essa é a ideia. E por consequência disso, ele só viverá 120 anos. Aqui a gente tem outro problema no texto, porque alguns teólogos vão dizer o seguinte: os 120 anos aqui tem a ver com aquela geração. Depois de 120 anos, Deus ia mandar o dilúvio e matar todo mundo, pronto. Então eles só vão viver 120 anos. Outros teólogos vão dizer o seguinte: não, os 120 anos aqui tem a ver com a idade. Porque lembra, Gênesis capítulo 5, o povo viveu 700, 800, 900. Então agora Deus está falando, vou limitar esse negócio aí, porque eu não aguento mais ver vocês. 900 anos de maldade é muita coisa. Eu vou dar uma diminuída, porque eu não estou tendo paciência para aguentar a maldade humana. Então vou baixar para 120. E parece que isso faz mais sentido, porque a partir desse texto, quando a gente já vai para Gênesis capítulo 11, 12, vai contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai ver que as idades não são mais tão avançadas assim. O pessoal já não vive mais tanto assim. E o pessoal vive mesmo nessa média de 100, 100 e poucos, até hoje é assim. Até hoje é assim. Então parece que faz mais sentido que Deus realmente deu uma limitada no que o homem poderia viver por causa da sua maldade, por causa da sua capacidade de fazer o mal. Então Deus abreviou o tempo de vida do homem por causa disso. Mas o texto continua, olha só. Naqueles dias havia néfilins. E aqui o bicho pega de verdade. Porque quem são tal desses néfilins? Se você viu o livro de Noé, é aquele bicho feio lá. Era um bicho muito esquisito, muito feio mesmo. O filme de Noé não foi tão bom assim, né? Eu fui ver empolgado, mas ele não era bom. Era um filme ruim. E os néfilins também eram ruins. E os néfilins aqui é o seguinte: a NVI decidiu, a versão que a gente está usando, não usar tradução, mas usar a linguagem original. Ela só transliterou. Porque algumas das Bíblias, talvez a sua Bíblia está escrita assim, gigantes, ou homens poderosos. Pode ser uma tradução para néfilins. O que está querendo dizer aqui? Que naquele tempo existiam homens poderosos, homens de grande poder e de grande força. E aqui a força era tanto física, quanto política, quanto de poder social. Homens que se destacaram no meio da sociedade. Talvez alguns homens como se fosse o gigante Golias, por exemplo, que tinha quase 3 metros de altura. Então se tratava de homens nesse sentido. Mais uma vez, não é uma linguagem que diz respeito a um ser especial. Muita gente gosta de usar essa linguagem, alguns teólogos sérios usam essa linguagem, mas ela é muito difícil. Porque seria como se a gente criasse uma espécie de X-Men, entendeu? Um pessoal que tem uma espécie de Hércules, a galera que tem um poder a mais, ou que tem sei lá. Mas não é o caso. Deus está irado com o homem por causa da sua maldade. O texto está falando da perversidade humana e o ponto que ela chegou, de maneira que causou grande tristeza para o coração de Deus. Então o centro aqui são as atitudes do homem e como essa perversidade chegou a esse ponto. Então ele está dizendo o seguinte: imagine a seguinte maneira de se expor. Existiam homens poderosos na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus, veja bem, os néfilins não tem nada a ver com os filhos de Deus e os filhos das mulheres, tá?
Quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, e elas lhe deram filhos, esses foram heróis do passado, homens famosos. Então você tem os Néfilins, e você tem essa outra galera aqui, que é fruto da relação dos filhos de Deus, descendência de Sete, com os filhos dos homens, descendência de Caim. E essa galera que nasceu também para buscar o poder, a fama, buscar a tirania. Olha só, gente, a gente não sabe a data desse negócio aqui, desse texto. A gente não sabe, simplesmente não sabe. Alguns vão dizer anos e anos aí, mas a gente não sabe. O mais fácil da gente datar é a partir de Abraão. A gente não sabe nem quanto tempo passou-se nessa história aqui, entre o verso 1 e o verso 4 que nós estamos lendo aqui. Pode ter passado centenas e centenas e centenas de anos. É bem provável que isso tenha acontecido. O que está em destaque aqui? O que está em destaque aqui é o seguinte: Deus tinha feito duas descendências. Da semente da mulher, da onde viria o Salvador, e da semente da serpente, aonde seriam aqueles que perseguiriam o desejo do seu próprio coração, conduzido pela própria serpente. O problema é que chegou em determinado momento em que a população cresceu, que todos foram influenciados pelo mal. A busca agora não era a glória de Deus, mas a busca agora era a fama, o status, o poder. Eu disse para vocês que a gente não sabe de quando é a data. Mas você acha que isso acontece hoje em dia ainda? Você acha que tem gente buscando fama? Você acha que tem gente buscando status sociais? Você acha que tem gente buscando poder hoje em dia? Dá a impressão que tem, não tem? Esse era o problema. O que o texto está mostrando para nós é o que acontece quando o homem deixa de viver para a glória de Deus, deixa de viver para aquilo que ele foi chamado e passa a viver segundo os desejos do seu próprio coração. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. É justamente aqui, em Gênesis capítulo 4, e em especial Gênesis capítulo 6, é que a gente vê a diminuição do papel da mulher. É aqui que a gente vê a perversão do que é o homem e do que é a mulher, do que é o marido e do que é a esposa. É aqui. Foi o pecado que construiu isso. Deus não construiu isso, Deus construiu um homem e uma mulher. E a mulher era companheira do homem, para estar ao lado do homem. Os dois eram para construir juntos. Mas o pecado veio, qual foi a consequência? O homem subjugou a mulher. O homem tomou para si quantas mulheres ele quis, como ele quis, da forma que ele quis. O homem agora agia segundo o desejo e a vontade do seu coração. O homem agora vivia para o seu status, para o seu poder, para colocar o seu nome no hall da fama da história da humanidade. Como se isso fosse perpetuar alguma coisa. Meu irmão, o problema é que nós ainda muitas vezes estamos vivendo dessa mesma maneira, dessa mesma forma, buscando essa mesma realidade. Como se perpetuar, colocar o nome na eternidade, significasse de fato construir uma história onde o meu ou o seu nome ficasse marcado por algum grande feito. Isso acontece porque desvirtuamos o nosso propósito. Não vivemos mais para aquilo que nós fomos criados. Vivemos para atender os desejos puros dos nossos corações. E a sociedade, então, tem um impacto disso. É por isso que o mundo é essa meleca. E hoje eu nem vou pregar sobre dilúvio, hein? Já está caindo. Domingo que vem, então. Você entendeu, meu irmão? Qual é o problema aqui? A primeira punição de Deus foi: eu não aguento, eu não vou suportar 900 anos um homem fazendo maldade. Vou diminuir a idade dessa galera. Eu vou diminuir a capacidade deles de fazer o mal.
Primeiro lugar, quando que nós precisamos começar do zero? Quando nós fugimos do nosso propósito para o qual nós somos criados. Segundo lugar, esse texto, gente, é igual andar em labirinto, só tem problema. A interpretação dele, então, assim, eu vou fazendo as ressalvas porque precisa ser explicado. Então, verso 5, olha só. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que homem ele está falando aqui agora? Todo homem. Porque a descendência de Sete se juntou com a descendência de Caim, está um peteco, a sociedade está toda lascada. Todo mundo só está agindo sempre para o mal. O pensamento é sempre o mal. É ódio, é vingança, é inveja, é roubo, é querer o que não é meu. É só assim. É autoritarismo, é impor, é ter. Deus olhou para a terra e viu o que tinha acontecido. Viu onde é que os homens estavam caminhando. O coração era sempre e somente para o mal. Eu gosto dessa expressão. O coração era sempre e somente para o mal. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quem é você? Porque essa galera aqui, a gente já sabe. Essa galera aqui vai experimentar o dilúvio. E já está chovendo. Essa galera aqui vai experimentar o juízo. Porque eles agem sempre e somente para o mal. E o que é mal aqui? É o olhar, querer e pegar. É isso. Uma vez eu vi nesses negócios de YouTube, tem uns negócios de entrevista com um ladrão. Eu achei tão interessante, o repórter perguntou assim, por que você roubou? Acho que foi uma joalheria, ou foi uma loja dessas de shopping. Por que você roubou se você sabia que tinha câmera, você sabia que você ia ser pego? Porque eu quis. Mas você não ficou com medo de ser pego? Não, eu olhei, gostei e peguei. Pronto, é isso. E tem muita gente vivendo assim. Segundo os desejos que brotam no coração. Segundo os desejos que brotam no coração. E aí, quando chegou nesse nível, as descendências se misturaram, o mal estava estabelecido, todo mundo agia sempre para o mal, todo mundo pensava sempre no mal. O Senhor, olha só o que diz aqui, é forte. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E aqui, mais uma vez, a gente precisa fazer uma explicação dessa palavra arrepender-se, que no original é nahan. O homem, para entender o sentimento de Deus, teve que ter isso escrito, registrado. Mas o arrependimento aqui é uma coisa diferente do que é eu e você. Vamos lá. Por que a gente se arrepende? Normalmente. É porque a gente fez alguma coisa errada, não é? Eu fiz uma coisa errada, então eu me arrependo. Eu quero voltar, eu quero fazer diferente. No caso de Deus, não era isso. Deus não tinha feito alguma coisa errada. Quem que estava fazendo errado aqui? Era o homem que estava fazendo errado. Mas na hora de registrar essa palavra nahan, porque Deus, meu irmão, preste atenção, há centenas de versículos, melhor, dezenas de versículos na Bíblia, dizendo que Deus é imutável, que Ele não muda, que Ele é quem Ele é, que Ele não muda de opinião, que Ele não muda de propósito, que Ele não muda de nada. Deus é imutável. Aliás, esse é um dos atributos de Deus, o fato dele não mudar. Aliás, é porque Ele não muda, é que nós não somos consumidos pela sua ira. É porque Ele não muda, é que um dia experimentaremos da misericórdia e da graça. É porque Ele não muda, que Jesus veio para nos resgatar e nos livrar da condenação eterna. Porque se Ele mudasse, meu amigo, se Ele mudasse, ninguém estava aqui mais não. Não tinha sobrado um. Mas por que então a palavra arrepender aparece na Bíblia? Não só essa vez, mas outras vezes. Porque aqui há uma tentativa, há uma palavra técnica para isso, que é antropopatia,
que é a ideia de colocar o sentimento do homem sobre Deus. Então, para que eu e você pudesse entender o que Deus está sentindo aqui, foi descrito um sentimento do homem, porque não dá para descrever o sentimento de Deus. Para que eu e você tivesse uma noção, uma ideia do que Deus está sentindo aqui, então se descreve um sentimento do homem. O sentimento de Deus foi de arrependimento. E essa palavra vem carregada de uma ideia de luto, luto de uma pessoa próxima, luto de um familiar. Deus olhou para a terra, viu que tinha, olhou para a terra, ele estava na terra. Deus viu o homem e entrou num estado de profunda tristeza. Isso mesmo. Isso tanto é verdade que logo em seguida o próprio verso faz questão de explicar esse sentimento. Olha só o que ele diz. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O próprio verso está explicando o que é esse arrependimento. Agora aqui, observe uma coisa interessante. Muitas pessoas aprenderam que Deus não tem sentimento. Isso surgiu lá na Grécia Antiga, porque ensinavam que ter sentimento era sinal de fraqueza. Então, por isso, colocaram nas divindades, e isso entrou no cristianismo, que Deus não tem sentimento, que Deus é impessoal. Deus é impessoal. Deus não se condói, não tem compaixão, Ele não vê a dor do outro. E isso não é verdade. Essa não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Aliás, essa é a primeira vez, mas aconteceram outras vezes para frente. Deus sentiu uma dor em seu coração. É como se uma faca tivesse entrado em seu coração. Ele sentiu dor por causa desses homens. E é isso que Deus sente quando você peca. Quando você resolve caminhar pelas suas próprias pernas. Quando você resolve tomar as direções segundo o desejo do seu coração. Sabe, eu acho que a gente tinha que olhar para esse texto e ter um sentimento assim de Deixa eu contar uma história para expressar bem qual sentimento eu acho que a gente deveria ter. Eu não sei se eu já contei essa história aqui na igreja, assim no púlpito, eu tenho muita vergonha dela, mas eu vou contar assim mesmo. Eu sempre fui careta, isso eu já falei várias vezes, sempre fui medroso, medo de fazer coisa errada, sempre. Mas um dia, quando eu tinha 16 anos, eu estava cursando o curso de Direito, e eu tinha uma prova com uma promotora, a doutora Marilze, e essa professora gostava muito de mim, porque eu estudava na Unip, tinha 100 alunos, eu tinha 16 anos, eu estudava à noite. Então assim, eu com 16 anos, eu tinha 1,55 m. Não é mentira, é verdade, eu desenvolvi depois. Minha mãe achou que eu fiquei quase um anão de pequenininho assim. Me levou em tudo que é médico, essas coisas todas. Mas demorou para crescer. E aí, essa professora tinha um carinho por mim. E ela gostava de mim, e ela sempre me tratava com muito carinho. E aí a gente chegou lá, ia ter prova dela, e eu tinha esquecido completamente. Eu não tinha lembrado que ia ter prova, não fazia a mínima ideia que tinha prova. E logo que eu estou entrando, o pessoal, vai ter prova, doutora Marilze, estamos lascados e tal, aquele negócio. E aí um colega me disse assim, olha, e aí, você estudou? Eu falei, rapaz, eu nem sabia, eu acho que eu vou embora fazer segunda chamada. Não, já está tudo resolvido. Eu falei, como assim? Não, está aqui, ó, depois você paga. E tirou um bloquinho de xerox reduzida. Mas eram umas 20 folhinhas. E eu peguei aquele bloquinho. E eu pus no bolso. E eu nunca tinha colado na vida. Eu sempre fui muito medroso. Eu sou daqueles que sua, eu sou daqueles que passa mal. E eu pus no bolso. E aí eu sentei, eu já estava tremendo igual uma vara verde. E a professora virou para mim e falou assim, Vinícius, pula a cadeira para frente. No que eu pulei uma cadeira para frente, ela estava atrás de mim. E aí no que eu levantei, ela foi no bolso da minha calça e pegou os papelzinhos, fez assim. E eu sentei,
Eu já sentei de olho fechado. Fiquei assim. Você não pode nem clamar a Deus nessa hora, né? Porque é covardia, não pode. E aí, a única reação dela foi o seguinte: Vinícius, eu não acredito que você fez isso. Eu queria que ela tivesse me dado zero, eu queria que ela tivesse feito um escândalo, eu queria que ela tivesse me xingado, mas o que eu não queria é que ela tivesse feito o que ela fez. Ela olhou para mim com a cara de decepção tão grande. Eu não acredito que você fez. Ela só falou essa frase. Eu olhei para ela, minha vontade era, sei lá, morrer, esconder, sei lá. E eu disse para ela: não, professor, eu vou embora, me dá zero. Aí ela: não, você vai fazer a prova, você precisa aprender uma lição hoje. E eu fiz aquela prova, naturalmente eu fui muito mal, mas depois eu fui o melhor aluno da sala, na turma dela. Mas eu acho que o sentimento que nós temos que ter com Deus, quando a gente lê um texto desse, é esse sentimento que eu tive quando essa professora me pegou no flagra do pecado. Porque é isso que Deus está dizendo assim: meu coração está doendo por sua causa. Eu estou decepcionado com você. Não era esse tipo de mulher que eu queria que você fosse. Não é esse tipo de homem que eu instruí você a ser. É esse o sentimento que a gente tinha que ter. Deus está com o coração rasgado por minha e por sua causa. Isso deveria produzir em nós uma vergonha muito grande, um desejo de mudar muito grande. Verso 7 continua, diz assim: diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deus olhou, e aqui é preciso fazer um contraste grande. Olha só o que diz Bruce Altiger comentando esse texto. Ele diz o seguinte: o contraste, essa afirmação com Gênesis 1. Antes, o que o Senhor viu era bom. Tudo que Ele fez, Ele viu e disse: isso ficou top, está perfeito, está todo mundo aqui, show de bola. Agora a criação da humanidade corrompeu a terra. Este ato de visualizar a terra também significa que Deus não traz juízo sem plena consciência da situação. Este é um vívido retrato das profundezas e extensão da depravação humana. A situação prenuncia o fim da história na segunda vinda de Cristo. Nós deveríamos olhar para esse texto e pensar o seguinte: Deus não está para brincadeira. Porque quando o homem andou segundo os seus desejos, quando o homem só olhou, quis e tomou para si, quando o homem viveu com base na fama, no status, no poder, no querer ser, esse homem se desvirtuou de Deus de tal forma que isso rasgou o coração do Senhor. E Deus olha para esse homem com um sentimento de profunda tristeza, como alguém que está de luto por alguém muito querido, e diz: eu vou destruir isso tudo. Os homens, os animais, os que voam e os que não voam, eu vou destruir tudo. Eu vou começar do zero. Eu vou recomeçar. A bênção de refletirmos nesse texto nessa noite é que nós temos a chance de fazer isso sem passar pelo dilúvio. Porque eu não sei se eu passaria. Eu não sei se você passaria. Lameque, pai de Noé, não passou. Lameque estava vivo. Se você fizer as contas, Lameque estava vivo. Ele viveu 777 anos. Morreu quando? No dilúvio. E Lameque sabia disso. Porque você lembra o que ele disse? Lá em Gênesis capítulo 5, verso 34, ou verso 28.
Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causada pela terra que o Senhor amaldiçoou. Parece que ele viu em Noé uma chance de salvação. Parece que ele já estava fazendo a leitura de que aquela sociedade estava perdida, de que seus parentes já não tinham mais esperança. E talvez, meu irmão, talvez, deveria ser isso que Deus deveria fazer conosco. Ele não deveria deixar a gente sair vivo daqui. Ele deveria levar todos nós agora para o inferno, nesse momento. Matar a gente aqui e pronto. Esse seria o certo. Isso seria o justo. Isso seria o correto. Por causa do nosso coração, por causa da podridão que há em nós, por causa de quem somos e por causa da maneira que estamos conduzindo a nossa vida. Mas Deus é bom. Deus é bom. E é por causa da bondade dele. É por causa do fato de que ele não muda. Ele fez uma promessa para Eva. Ele disse: da sua semente virá aquele que pisará sobre a cabeça da serpente. Da sua semente virá a vitória do homem. Da sua semente virá aquele que vencerá onde o homem perdeu. Havia uma promessa e Deus não muda. E é por isso que a gente pode olhar para o verso 8 com esperança. E a gente pode terminar essa meditação de hoje com esse pequeno verso, que diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, bondade, grande bondade. O Senhor deu graça, o Senhor achou graça, talvez na sua versão esteja assim. Mas, às vezes, quando a gente lê o Senhor achou graça, a gente pensa que Noé era bonzinho demais, né? Não é isso. O Senhor deu graça, o Senhor deu bondade, o Senhor agiu com bondade, apesar de Noé. Não que Noé não fosse melhor do que a maioria, ele era. Nós vamos ver isso nos nossos próximos encontros. Mas é por causa da bondade de Deus, não é por causa da bondade de Noé. É isso que eu quero que fique claro para você. É porque Deus é gracioso, e não porque Noé era bom demais. Deus olhou para Noé e agiu com benevolência. E é essa a história do Evangelho. É isso que Deus está fazendo com você nessa noite. Talvez Deus está dizendo para você: olha, você merece o dilúvio, você merece a ira, porque você causou profunda tristeza no meu coração, poderia dizer o Senhor. Você merece a condenação, a morte, a destruição. Mas o Evangelho estende os braços de benevolência do Senhor. O Evangelho estende os braços da bondade do Senhor. O Evangelho diz para você: há esperança. Há esperança. É como se Deus dissesse: eu sei quem você é. É como se Deus tivesse pegado o papelzinho do seu bolso ali, ó. Eu peguei sacola, rapaz, estou sabendo o que você está fazendo. Eu sei qual é a sua intenção. E você merece a minha ira, porque você partiu o meu coração. Mas eu quero estender graça para você nessa noite. Eu quero estender graça para você nessa noite. Eu quero terminar refletindo sobre o que a gente deve fazer então. Lembra que a ideia é quando a gente precisa começar do zero? Quando que a gente precisa mudar a rota, a direção das nossas vidas? Quando que a gente precisa repensar os nossos caminhos? A primeira coisa que eu queria propor para você é o seguinte: se você perdeu o propósito para o qual você foi criado, é preciso começar do zero. E eu quero aplicar isso de maneira mais profunda. Se você não é uma mulher submissa, amorosa, carinhosa, companheira, você precisa começar de novo. Se você não é um marido que se sacrifica, que é responsável pelo seu lar, que se importa com a sua família, você precisa começar de novo. Se você não é um empresário que glorifica ao Senhor com os seus negócios, você precisa começar de novo. Se você é um empregado preguiçoso, mau trabalhador, você precisa começar de novo.
Se você é um amigo falso, se você é alguém que deseja o que não é seu, você precisa começar de novo, porque você não foi criado para nada disso. Seu propósito é glorificar o Senhor, não é agir segundo os desejos do seu coração. O seu propósito é exaltar o nome do Senhor, com as suas ações, com os seus pensamentos. E aí talvez a gente poderia inverter aquela frase que o próprio Deus disse. Eles sempre pensavam na maldade. E talvez a gente poderia dizer, eles sempre pensam na glória de Deus. Segundo lugar, se o seu coração é conduzido pela maldade, vingança, ira, ganância, vaidade e etc., é preciso urgentemente começar do zero. Se é isso que vem conduzindo o seu coração, as suas decisões, me fizeram mal, então agora eu vivo para fazer o mal para o outro. Me passaram para trás, então agora eu fico esperto e não confio em mais ninguém. Perceba que o seu coração não está sendo conduzido pelo amor, pela paz do Evangelho do Senhor Jesus. Seu coração está sendo conduzido pelos desejos que há nele. É igual o que Eva fez. Ela olhou, achou bonita e tomou para si. Os descendentes de Sete fizeram o mesmo. Olharam, acharam bonito e tomaram para si. E talvez você esteja fazendo o mesmo. Eu quero, eu desejo, é o meu sonho. Pare de viver para você mesmo. Começa do zero. Sendo uma pessoa nova, agindo de uma nova forma. Terceiro lugar, o texto mostra que uma família construída fora do padrão de Deus foi o início do fim da humanidade. Qual o seu critério para casar ou estar casado? Por que você acha, meu irmão, que há tanta vontade e desejo de destruir a estrutura familiar tradicional em nossa sociedade? Porque quando isso acontecer, nós voltamos ao tempo de Lameque, nós voltamos ao tempo de Caim e Abel, nós voltamos ao tempo da perversidade. Porque sem base, não tem estrutura que se sustente. E a base da sociedade é a família. Essa é a base da sociedade. E é por isso que há tanto desejo em destruí-la. E observe, estão conseguindo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo segundo o desejo do nosso coração. Nós, que eu digo, somos nós que temem a Deus, que diz glorificar o nome do Senhor, que diz exaltar o nome do Senhor. Eu quero separar, pastor, eu quero me divorciar, eu não aguento mais. Eu desejo, eu quero, eu tomo para mim, então eu me separo. Percebe que não é diferente? Porque o difícil é lutar contra, meu amigo. O difícil é ir contra os desejos do seu coração. Observe um princípio interessante. Por que esses homens casaram com essas mulheres? Para satisfazerem um desejo deles. Eles olharam, quiseram e pegaram. Eles queriam fazer essas mulheres felizes? Eles queriam cuidar dessas mulheres? Eles queriam amar essas mulheres? Não. O que eles queriam? Satisfazer o desejo do seu coração. É isso que eles queriam. E isso serve para você que está casado. Eu não aguento porque essa mulher não me ama. Esse homem não me ama. A pergunta não é essa, meu irmão. A pergunta é se você está sendo quem Deus quer que você seja. Essa é a pergunta. A culpa não é do outro.
A responsabilidade não é do outro, você responde por si, por você. Quarto lugar, eu sei que preciso começar do zero quando vive com base nos meus interesses e não na glória de Deus. Se talvez não ficou claro para você, eu quero deixar essa frase aí. Se você ainda não entendeu o que e aonde você precisa recomeçar na sua vida, é só você começar a pensar o seguinte: a quem isso interessa? Isso glorifica o nome do Senhor? Não, na verdade, Deus vai ficar triste comigo. Então dá um passo para trás. Não vá. Mas era o meu sonho. Não interessa. A única maneira de você eternizar quem você é através de Cristo Jesus. Não é através da fama, da história, nem de nada disso. Quinto lugar, ainda que você tenha feito tudo errado até aqui, você precisa saber que a bondade de Deus superabunda, como o apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Por isso, se arrependa, e o se arrepender aqui é realmente voltar atrás. Porque diferente de Deus, você se arrepende porque fez algo errado. E comece do zero. E às vezes começar do zero é começar do zero mesmo, gente. É do zero mesmo. É abrir mão de algumas vaidades, luxos que nós temos, para ter que começar do zero. Sexto lugar. Hoje temos a chance de recomeçar. Hoje, agora, nesse momento, nós temos essa chance. Mas amanhã, Deus não dará essa chance. Próximo domingo nós vamos ver isso. Deus deu chance, avisou. Nós vamos ver que Noé demorou 100 anos para construir a arca. 100 anos. Ninguém ouviu. Todo mundo morreu. Até Lameque. Hoje você pode se arrepender, mas talvez amanhã não dê tempo mais. Você precisa pensar nisso. Eu quero terminar com uma última frase, já tradicional, né? As nossas frases no final. Quando andamos segundo os desejos do nosso coração, temos a falsa percepção de que estamos fazendo o que queremos. A verdade é que estamos sendo conduzidos pelo pecado, pela maldade que habita em nós. Essa é que é a verdade. Para sermos realmente livres, precisamos nos livrar de nós mesmos e nos agarrarmos na bondade e na misericórdia de Deus. Se você quer ser livre, se livre de você. E se agarre no Senhor. Fala: Senhor, não quero dilúvio não. Eu quero a sua benevolência. E para isso eu não vou viver mais segundo os meus desejos. Eu realmente vou começar o 2021 diferente. Meu irmão, isso é tão sério, que eu decidi uma coisa. Eu sempre disse que eu preciso, brinquei com isso a vida inteira, que eu preciso emagrecer, que eu preciso fazer exercício, que eu preciso... Eu tenho camisa que não serve mais em mim. Eu não tenho tanta escolha de camisa assim lá em casa mais. É as que servem, não é as que eu tenho. Sabe, isso está errado. Eu sempre soube que está errado. Mas eu nunca mudei. E pode parecer bobo o que eu estou dizendo aqui. Mas eu realmente decidi que eu vou mudar. Em relação a isso eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Ontem, eu conversei com a minha esposa. Ontem. Sentei com ela e falei: meu bem, tem algumas coisas que eu estou errando. Eu preciso mudar com você. Eu não estou sendo o marido que Deus quer que eu seja. Não completamente. Então eu preciso fazer algumas coisas diferentes. E ela disse a mesma coisa para mim. E a gente resolveu começar do zero em algumas questões.
E assim, meu irmão, eu pretendo de verdade, do fundo do meu coração. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu estou dizendo o que eu fiz. O impacto que esse texto causou no meu coração, na minha vida. Eu preciso começar do zero em muitas coisas. Eu preciso fazer diferente do que eu tenho feito em muitas coisas. E o desejo sincero do meu coração, sincero, é que você saia daqui com esse mesmo sentimento. De recomeçar. Tem esperança. Você pode achar que não tem, mas tem. Ah, pastor, não tem mais jeito. Tem! Porque Jesus Cristo está na sua história. O Deus está na sua história. A benevolência dele está estendida em seu favor. Então há sim esperança. Tem jeito sim. Então faça diferente em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos desperta nessa noite, Pai, nos desperta nessa noite. Nós estamos começando um ano, nós já fizemos e refizemos compromissos com o Senhor e conosco mesmo, e com as pessoas que nos cercam, Pai, e sempre falhamos, porque nos deixamos levar pela maldade que habita em nosso coração, pelos desejos que nos cercam, pela voz de Satanás que nos atrai. Mas nessa noite, Deus, nós queremos fazer diferente. Mas nós queremos admitir que não temos força para fazer diferente. Por isso clamamos a Ti. Vem com Teu Espírito Santo, ó Pai. Transforma a nossa história nessa noite em nome de Jesus. Abra os nossos olhos e nos faça enxergar aonde e como falhamos. Nos aponte a direção em que devemos caminhar. Reescreva a nossa história na Tua presença, Pai. Porque não queremos encarar o dilúvio. Nós queremos ter da Tua benevolência, da Tua bondade, da Tua graça, do Teu afago, do Teu carinho. Pai, nós não queremos perder a esperança, mas queremos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Por isso clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Venha agir sobre nós. Nos faça começar do zero, onde for, por mais doloroso que seja, nos faça começar do zero, Pai. É o que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém.